Bom dia a todos. Vamos começar a reunião da Neurologia Vascular. E hoje quem vai apresentar é o Dr. Marcel Kenho Errara. Ele vai falar sobre AVC relacionado ao câncer, neoplasias. Bom dia, Marcel. A palavra é sua. Bom dia, Turamara. Bom dia, pessoal. Bom, deixa eu desativar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo a aula? Sim. Coloca no modo apresentação apenas. Isso, perfeito. Bom, o tema que eu trouxe para discutir hoje é o AVC relacionado ao câncer, né? Então, por que eu trouxe esse tema, né? Por conta da dimensão dessa doença, tanto do AVC quanto da doença neoplásica, né? Então, há uma estimativa, né, que há uma estimativa estimada, né, que ao longo da vida, 40% da população tem um diagnóstico de AVC e 16% de câncer e 16% de AVC, né? Então, isso causando impacto tanto na morbidade quanto na mortalidade, né? E essas duas doenças, né, então elas compartilham os riscos cardiovasculares, né? Então, os dois grupos, né? Então eles compartilham o risco então, obesidade, tabagismo, aterosclerose, tabagismo, né? Então, 10% dos pacientes com AVC apresentam câncer e 15% dos pacientes com câncer têm aí a doença, tem o AVC. Bom, o risco da isquemia é maior quando o câncer é diagnosticado, né? Então, a gente vê nessa revisão que o risco é maior aqui quando houve o diagnóstico do câncer, a diminuição do risco quando há o controle da doença e até com a diminuição da resposta, por exemplo, inflamatória, e o risco aumenta, depois esse risco volta a aumentar, relacionado a possivelmente alguns pacientes, como, por exemplo, a terapia empregada. Por exemplo, aqui a radioterapia, né? Então, aumentando o risco aqui, aumentando o risco da aterosclerose e, consequentemente, o risco de AVC, né? Possivelmente, né, isso eu vou discutir mais para frente, esse risco maior nessa fase está ligado aqui ao mecanismo, ao pico da hipercoagulabilidade. Aqui a gente vai ter 4 situações, né? Então, um paciente com um diagnóstico recente de um câncer conhecido e um AVC criptogênico, paciente com diagnóstico de câncer, de uma neoplasia com uma etiologia estabelecida do AVCI, e os pacientes, também tem um terceiro grupo, né, que tem os pacientes com AVCI, mas que o câncer está controlado ou curado, e naqueles pacientes, né, isso que vai ser até o motivo da aula, né, naqueles pacientes que tem uma neoplasia, né, que tem uma neoplasia oculta e se manifesta com aí um sintoma focal, um AVCI, um AVC isquêmico. Bom, o risco também entre câncer e AVC, ele está ligado a algumas características do câncer, então o tipo de câncer, o tipo histológico, né? Então, principalmente os adenocarcinomas, os estágios do câncer e a terapia empregada, né? Então, aí aumenta o risco de câncer em relação ao AVCI, né? Como a gente vê nessa figura aqui, principalmente dos cânceres aqui ligado ao pâncreas, pulmão, né? Então, outros tipos de câncer também do trato gastrointestinal, mama e próstata, né? E o risco, tanto o risco para AVC é diferente conforme a etiologia e o tipo de câncer, como também o risco também
para tromboembolismo e, e coagulopatia, né? Então, sendo maior para os cânceres neoplásicos de pâncreas, né? Então, a neoplasia de pâncreas e também de pulmão. Aqui os potenciais mecanismos, né, do câncer relacionado ao AVC. Então, da coagulopatia, então, das anormalidades da coagulação, a disfunção ou ativação plaquetária e também na ativação da fibrinólise e também na alteração aqui na disfunção endotelial. Também há um efeito direto do tumor, seja por compressão de um vaso adjacente, né, comprimindo aquele vaso, ou até em causas mais raras, né, por exemplo, uma embolia do próprio tumor, como, por exemplo, do mixoma trial. As infecções também elas desempenham um papel nesse grupo aqui, porque uma parcela desses pacientes são imunossuprimidos, né? Então, levando ao risco de infecção, por exemplo, herpes zoster, né? E aqui, outros potenciais mecanismos, né, relacionados, então, a radioterapia, então, acelerando aqui a aterosclerose de grandes vasos, tanto intra quanto extracraniana, então o risco também para estenose de vaso intracraniano, para a doença de moia-moia, e aqui as terapias oncológicas. Bom, falando sobre a terapia do câncer, né, então a grande maioria aumenta o risco de trombose, né, então, sendo que alguma dessas terapias, né, então aqui está um esquema de como o aumento do risco de trombose, então, por exemplo, com as paraginase, e também com as terapias empregadas na doença de câncer, então o haloxifeno e o tamoxifeno, mas o risco para doença vascular e para trombose, ela vai ser diferente para cada agente, né? Então, o risco é maior, principalmente aqui para as moléculas, né, que tem como alvo o VEGK, como, por exemplo, o bevacizumab, e os inibidores de checkpoint. Bom, a gente também não pode deixar de mencionar sobre a cardiotoxicidade dos antineoplásicos, né? Então, só lembrando aqui dos mecanismos que podem gerar aí a cardioembolia, então, distúrbios de condução, levando a arritmia, disfunção sistólica, o aumento de chance aí de infarto e também a miopericardite. Bom, é um desafio, né? Então, o diagnóstico etiológico desses pacientes, porque os potenciais mecanismos nesses pacientes, né? Geralmente se dá pela múltipla interação desses múltiplos fatores, né? Então, desde a interação da desordens da coagulação, de infecção, da terapia empregada, né? Então, da paraneoplasia, principalmente da síndrome de Trousseau e também do efeito direto do tumor. Um dos mecanismos mais importantes dos pacientes com câncer relacionado ao AVCI é a coagulopatia, né? Então, aumentando a trombose, tanto venosa quanto arterial. Então, aqui é um esquema publicado aqui no Stroke de 2021, né? Então, são vários mecanismos, né? Então, o próprio tumor
aumentando aqui a, as células, né, citocinas inflamatórias e inibindo a fibrinólise, o aumento aqui dessas dos neutrófilos extracelulares, né? Então há uma intensificação dessa resposta, formando umas malhas, né? Então, tipo, umas malhas entremeadas com plaquetas, né? Então, eles denominam esse nome aqui, esse complexo de netoses. Um outro mecanismo é o aumento da ativação da agregação plaquetária, o próprio tumor, aumentando a produção de vesículas, né? Então, aumentando aí toda a cascata de coagulação, alteração do endotélio e o aumento dos fatores de coagulação, né? Então, principalmente do fator aqui tecidual, né? Então, ativando o anti-10, né? Então, formando aqui, predispondo aqui a coagulação, né? Então, o que a gente vê nesses pacientes, né? Então, é um estado protrombótico e pró-inflamatório, que possivelmente, né? Então, há uma diferença, né, da fisiopatologia. A fisiopatologia é bastante complexa, mas há uma diferença, então, que vai diferir, assim, vai diferir de acordo com a célula neoplásica. Então, por exemplo, né, os tumores de pulmão. Então, ela aumenta a resposta inflamatória, associado, então, àquela resposta com ativação plaquetária, a NETs, né? Então, predispondo à formação do trombo, assim como os tumores ovarianos, né? Então, ao aumento de interleucinas e essa proteína liberada pelo hepatócito, né? Aumentando aqui aumentando e ativando a produção plaquetária, consequentemente, que aumentando o risco de trombose nos pacientes com câncer ovariano. E nos pacientes com tumor, né, pancreático, ao aumento, né, principalmente da ativação do sistema de coagulação, né, com aumento do fator tecidual pelo tumor e também das microvesículas que eu tinha falado, né? Então, aqui, nesse mecanismo aqui fisiopatológico, aqui, dos tumores pancreáticos, principalmente a ativação do sistema de coagulação. Ativação da cascata de coagulação, aliás. Bom, falando um pouco sobre, né, quando a neoplasia oculta ela se apresenta com a VCI, né? Então, um dos dilemas é quando a gente está diante de uma neoplasia oculta nos pacientes com a VCI, né? Então, quando a gente faz a suspeição clínica, né? Então, naqueles pacientes, então, com história de tabagismo, então, emagrecidos, com perda de peso, com astenia, que tem história de tabagismo, a presença de marcadores, aqui o aumento, marcadores inflamatórios e também marcadores de coagulação, aqui a elevação de dedímero, né? E não há um consenso, né, para a investigação de neoplasia oculta nos pacientes com AVC, né? Então, o que é recomendado, então, é o screening, então, para procura do tumor
com um tomo de tórax, de abdômen, então a mamografia nas mulheres com avaliação ginecológica, em alguns pacientes o PET de corpo inteiro e também aí, a depender do caso, a colonoscopia com biópsia. Bom, nesse estudo norueguês, com mais ou menos 1.800 pacientes, então 5% deles tinham câncer ativo. Então, eles criaram esse score simples, né, que inclui o dedímero, a anemia e o tabagismo. Né? Então, se o paciente pontuava 2 pontos, se o paciente pontua 2 pontos nesse score, a probabilidade de um câncer ativo é de 13%, né? Enquanto que quando ele pontua, tem um score de 3, a probabilidade de um câncer ativo chega a mais de 50%. Bom, o dedímero, ele é um marcador não específico de trombose, né? Então, há vários trabalhos publicados relacionado aí o câncer ao acidente vascular isquêmico, dosando o dedímero, né? Então, quando há aumento do nível sérico nesses pacientes, é um marcador relacionado à deterioração neurológica, à recorrência de AVC e também mortalidade, né? Então, nesse trabalho, né, que foi o Most Cancer, né? Então, ele utilizou os marcadores de coagulação, dedímero, então plaqueta, então alteração, marcadores de alteração endotelial e comparou entre 3 grupos, né? Então, os pacientes com câncer ativo e AVC, os pacientes com câncer ativo sem AVC e os pacientes somente com AVCI. Que a gente vê aqui na análise, né, que nos pacientes com câncer mais AVC, né, todos os marcadores aqui de coagulação estavam aumentados em relação aos outros grupos, né? Então, aqui, dedímero, tem outro marcador aqui de coagulação, né? Um biomarcador, a P-selactina, e aqui outros biomarcadores de coagulação aqui de alteração do endotélio. Esses pacientes também eles foram submetidos ao Doppler transcraniano, né? Então, nos pacientes com AVC aqui relacionado ao câncer, né, houve uma maior incidência aqui de rins. E aqui a análise do grupo, né, dos pacientes com câncer mais AVC, né, a grande maioria deles, o mecanismo pelo TOAST era indeterminado. Nesse estudo, né, eles utilizaram vários marcadores, né, então aqui eu coloco o dedímero, né, então ele estudou a mortalidade, né, em relação ao nível do dedímero, né, o marcador de hipercoagulabilidade, e quanto maior o nível de dedímero, né, então estava associado a uma maior mortalidade. Nesses pacientes com AVC, né, e com neoplasia e AVC com as lesões, né, então geralmente, né, os AVCs criptogênicos, né, então são corticais e de múltiplos territórios, né? Então, foi descrito esse sinal, né? Então, sinais
3 territórios arteriais dos pacientes com AVC relacionado ao câncer, né? Então, como demonstrado nessa figura, aqui da cerebral média, né? Das duas cerebrais médias, e daqui também o terceiro território da circulação posterior. Bom, esse aqui é um caso que eu trouxe para vocês verem, né? Então, com DOP transcraniano, o dedímero e também com emprego aqui da anticoagulação, né? Então, nessa paciente com AVC criptogênico, né? Então, ela apresentou uma trombose, uma TVP, a ressonância demonstrou aqui um tumor ovariano comprimindo a veia, a veia renal. O que a gente pode ver aqui é que com o tratamento, né, então com o emprego da heparina, houve a diminuição de um marcador de coagulação, que é o dedímero, assim também como aqui é o RINS pelo Doppler transcraniano, né? E esse aumento, né, do dedímero ocorreu após a suspensão da anticoagulação para a cirurgia, para a retirada do tumor, e a paciente evoluiu aqui com novas lesões arteriais. E após o emprego da heparina, houve a diminuição do dedímero. Cada vez mais na literatura, né, então, há um emprego da terminologia da neoplasia associado ao ESUS, né, então, o AVC criptogênico, né, que é descartado aqui a fonte cardioembólica de alto risco, e uma aterosclerose com mais de 50% naquele vaso território acometido, né, então, em 2021, foi publicado essa revisão bastante interessante dos pacientes, né? Então, ele utiliza a terminologia, né, de câncer relacionado ao ESUS. Ele coloca, né, então ele divide aqui os mecanismos de hipercoagulabilidade nos pacientes criptogênicos de fonte embólica de etiologia indeterminada, né? Então, são essas três. Então, a coagulação intravascular cerebral, que é bem rara, é quando a formação do trombo intracraniano, geralmente associado a CIVD, né? Uma outra causa que é descrita principalmente depois de autópsia, né? Então, é a endocardite trombótica não bacteriana, né? Endocardite marântica. Então, essa alteração geralmente são vegetações pequenas, geralmente localizada entre a superfície da válvula mitral, na válvula aórtica ou mitral, né, nos pacientes com hemocultura negativa, né, facilitando, então, facilitando aqui a formação de trombo nessas placas, né? E aqui a embolia paradoxal, né? Então, podendo ou não estar relacionado com uma TVP. Então, aqui, né, como eu tinha falado para vocês, são outros grupos,
com mecanismo não de hipercoagulabilidade, e aqui, né, os autores discutem aí as possíveis implicações terapêuticas dos pacientes com hipercoagulabilidade, né? Então, o que é recomendado, o que tem mais de recomendação é a heparina de baixo peso molecular, enoxaparina. O que a gente tem de evidência de literatura, né? Então, o único trabalho randomizado desses pacientes, né, que foi publicado em 2018, foi o TEACH, né, que ele comparou o emprego da enoxaparina versus a aspirina nos pacientes com câncer, né? Então, foi um estudo piloto, com foco na viabilidade, né? Então, o grande problema desse estudo foi o crossover dos pacientes que foram randomizados para receber a heparina subcutânea. Por conta aí, uma grande parcela desses pacientes, né, eles tiveram aí a aversão à injeção, então, quase 50% desses pacientes, eles foram do grupo, né, então, do grupo da anticoagulação para antiagregação, né, então, aqui eles até discutem, né, então, por essa baixa aderência, né, com uma terapia injetável, né, se os DOACs, né, os novos anticoagulantes, não teriam um papel importante nesses pacientes com câncer relacionado ao VC criptogênico. Bom, o que a gente tem de evidência de literatura nos pacientes no tratamento para profilaxia de trombose, né, associado ao câncer, né, então, com os novos anticoagulantes, então, tanto o edoxabana no Roxai, quanto o apixabana aqui no Caravaggio, né, houve menor risco de eventos tromboembólicos dos pacientes submetidos aqui aos novos anticoagulantes, e também a segurança, né? Então, menor risco de sangramento aqui, os pacientes aqui submetidos ao apixabana, né? Bom, nos pacientes com ESUS, né, nos pacientes com câncer associado ao ESUS, a gente não tem nenhum trabalho atualmente comparando o anticoagulação e antiagregação, que a gente tem essa análise do Navigate, que comparou a rivaroxabana 15 miligramas versus aspirina, então não houve diferença de recorrência entre esses dois grupos, né? E também no grupo houve maior recorrência de AVC nos pacientes que tinham o câncer. Mas aqui eles não especificam se o câncer era ativo ou um câncer remoto, né? E também no grupo, né, então, que recebeu os DOACs, houve maior aqui, o maior número de sangramento, né, em relação aos pacientes submetidos à antiagregação. Bom, em relação à recomendação, né, o que a gente tem mais de forte evidência nos pacientes com câncer, então, que foi publicado em 2021, né? Então, para prevenção secundária de AVC, é o câncer
e a fibrilação arterial associado ao câncer, né? Então, eles consideram aqui o emprego dos DOACs em relação à varfarina, né? Então, nesse guideline, eles não colocam não tem uma recomendação dos pacientes com AVC criptogênico e a neoplasia. Bom, mesmo nesses pacientes, né, mesmo nesses pacientes que é indicado a anticoagulação, né, então, nos pacientes com fibrilação arterial e o câncer ativo, né, então, sempre considerar, né, então, o risco de sangramento, então, se há uma plaqueta, uma trombocitopenia, uma alteração, uma disfunção renal e também a interação medicamentosa. Também aqui a preferência do paciente. Lembrando que nesses pacientes, né, com neoplasia e AVC, o risco de eventos tromboembólicos é bem alto, né? É bem alto. Então, por exemplo, nesse trabalho aqui, que uma grande parcela, né, dos pacientes tinham AVC criptogênico, né? Então, até alguns autores, pelo alto nível de recorrência, alto nível de recorrência de eventos tromboembólicos, recomendam a anticoagulação nesse grupo de pacientes. Bom, aqui eu coloquei uma tabela em relação aos prós e contras da anticoagulação versus a antiagregação, né? Então, alguns estudos sugerem que a anticoagulação então, reduz os níveis de dímero, de microêmbolos no Doppler transcraniano e também aí a diminuição da taxa de recorrência de eventos. O contra sempre, né? Então, lembrar que nesses pacientes há um alto risco de sangramento, né? E aqui os prós da antiagregação seria, né, que ele tem nível de evidência para a grande maioria para prevenção secundária, depender da causa, né? Então, para prevenção secundária de AVCI, e também alguns autores falam que ele tem uma propriedade antineoplásica, diminuindo o aumento do tumor. E o contra seria aí que ele não atua no mecanismo de hipercoagulabilidade. Bom, há 2 estudos, né, em andamento nos pacientes com câncer relacionado ao ESUS. Então, o Enchances, ele está comparando o emprego da edoxabana versus, eu acho que é a heparina de baixo peso, e o TIT Trial, que ainda está em programação para ser iniciado, que compara o uso da apixabana versus aspirina nos AVCs criptogênicos. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. E aqui é a foto do meu grupo de fellow, quando eu fiz meu fellow na neurologia vascular em 2014, né? Então, aqui a doutora Mara, a doutora Gisele. Então, o meu grupo tinha o Rodrigo Bezerra, a Letícia, a doutora Dani também,
E o Flávio, que era nosso preceptor, né? E agora ele não está no nosso grupo, mas trabalha lá no grupo de AVC lá no Einstein, né? E aqui também não está o Hugo, né? Que está em Minas, que era o nosso grupo era eu, o Hugo, a Letícia e o Rodrigo. Obrigado, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar para o Marcel? Muito bom. Parabéns, Marcel, pela aula. Muito boa a revisão. Obrigado. Só fazer uma pequena observação, né? Os estudos, o Hokusai e aquele outro do Pixabana, o Caravaggio, eles mostraram não inferioridade, tá? Então, eles não foram, o DOA não foi superior, ele foi não inferior, então ele ficou equiparado à terapia parenteral. Ótimo. Porque, como diz o Marcelo, a maior parte dos pacientes acabam desistindo, né? Então, foi uma facilidade, realmente. Então, não inferioridade já é um resultado. E a mudança, né, pela comunidade. E a mudança da literatura, né, dessas aulas que a gente tem praticamente anual, é o fortalecimento dos DOACs, porque antes a gente falava só da enoxaparina, então a única evidência que tem é a enoxaparina, e eu acho que tanto é que o próprio Bediano teve essa mudança, né? Se a gente pegar o anterior, não tinha dor, e eu acho que a gente cresce nesse ganho, e é mais ou menos igual aquela mensagem do L. Calotídeo. Vai recorrer. Então, assim, não fica bobeando com profilaxia fraca, porque não vai dar certo e a gente não vai ter benefício. Então, eu acho que o legal de contextualizar isso é que vale a pena pegar pesado no início, porque, como o Marcelo colocou claramente, aquele caso que o Marcelo citou, a evolução é bem bonita, porque você tira a heparina para operar, todos os fatores detectados, etc., sobem e o paciente recorre com 2 dias de suspensão da enoxaparina. E é assim mesmo que a gente vê o caso. Eu lembro de um caso que eu peguei pessoal, era uma senhora de 68 anos, desconhecia a neoplasia, ela veio para o IT. E aí aconteceu alguma coisa da família que a família demorou, e aí ela tinha, entre aspas, uma arritmia que o cardiologista queria começar a doar, mas a família não comprou, ela recorreu com uma cerebral média em 24 horas no IT, sendo que ela tinha sido investigada com aquela investigação padrão nossa, doutorado, não tinha nada. E aí foi muito rápido, foi muito estranho, foi uma imunização contralateral de um paciente tipo IT, então nos assustou e a gente, poxa, vamos atrás de alguma coisa que possa estar sugerindo outra hemofilia para ela. 24 horas dentro do hospital, imunizou para o outro lado. E no fim das contas era uma média de pulmão. Então foi um caso que para mim ficou bem claro, marcado, e a gente vê aqui embaixo alguns trunços no sentido de gástrico, pulmonar, pancreático, é muito rápido, atropela mesmo. Se você fala, não, espera 24, 48 horas, pode ser o suficiente para mais uma chuveirada, para mais embolização. Então, são casos bem emblemáticos, assim, eu acho que marcam bem a vida, para a gente lembrar que vale a pena pegar pesado cedo quando a etiologia, quando a relação causal aparece clara com a neoplasia. Uma era se o paciente cura da neoplasia, por quanto tempo manteria a anticoagulação? E a outra, acho que não sei, faz essa pergunta primeiro, eu faço a outra ou eu faço a outra agora? Quer responder, Marcelo? Então, se o paciente é considerado curado, em remissão, ele é um paciente que precisa ficar em anticoagulação para sempre, a gente suspende, o que a literatura... O que a gente tem de recomendação tem um guideline publicado pela ASCO, né? Então, que ele fala sobre tanto quanto a profilaxia quanto o tratamento desses pacientes, né? O que eles recomendam é a utilização da anticoagulação aí até 6 meses aí após o início da medicação, né? E claro, também com o controle da doença. E a outra pergunta só era se o AVC, ele acaba, porque é muita medicação, né? Se alguma delas o AVC acaba sendo uma indicação de trocar a terapia oncológica por conta desse evento maior. Eu não entendi, eu não escutei a pergunta, desculpa. No caso, um paciente que está em terapia
oncológica e faz o evento isquêmico, se isso seria para alguma terapia, uma indicação de troca de tratamento oncológico, por conta de ter ocorrido o AVC. Bom, Eu acho que aí tem que avaliar a droga que está sendo então, dada, né? São muitas, eu não sei. Acho que aí é uma conversa multidisciplinar com a equipe da ONCO para ver, né? Mas teria alguma assim, que é mais relacionada a eventos trombóticos, professor, que a gente já suspeitaria, assim, de cara? Olha, vale a pena aqui, vale a pena ponderar a troca. Eu sempre pesquiso, porque essas drogas estão trocando o tempo inteiro, sabe? Estão usando muito biológico. Então, eu sempre reviso toda vez que eu pego algum caso. São casos raros, mas eu sempre reviso. E converso com oncologia. Marcel, eu vou te passar um caso para você me passar a conduta, pode ser? tá bom. Deixa eu só completar a pergunta da Vanessa. E aí, vamos dizer que o paciente está considerado curado, né? Então, a diretriz fala 6 meses, e depois você faz o quê? Deixa o paciente com aspirina, com antitrombóticos, com antiplaquetários só? Ele não deixa, ele não coloca essa recomendação, se eu quiser colocar até aqui, ó, deixa eu só ver. Porque a gente, a neurologista, stroke neurologist, a gente nunca deixa o paciente sem antitrombótico, né? O paciente morre com aspirina. Eu também. Acho que eu não tô com, mas eles colocam, mas eles não colocam, eles não citam aí a recomendação de o que deixar depois, né? Depois da suspensão da anticoagulação, né? Marcel, só para te passar, então, um homem de 47 anos, jovem, teve um AIT. Um AIT, mas bem caracterizado, uma história bem consistente, tá? Daí ele internou, ficou poucos dias internado, fez a bateria padrão para jovem, porque tinha 47 anos, não tem nenhum antecedente. Não fuma, não usa droga, não usou nenhuma droga, não usou nenhum medicamento. Aí ele fez estudo de vasos, ressonância, angiorressonância, e nessa bateria de exames, não sei por que cargas d'água, alguém pediu um dímero D para ele, porque ele estava com dor de cabeça, eu acho que foi no pronto-socorro. E aí veio o dímero D de 3.560 e poucos. No final das contas, esse paciente foi liberado com aspirina, está com aspirina, tá? Ele já fez ecotransesofágico, Doppler com microbolhas. A gente achou que esse dímero foi alguma coisa aí, sei lá, do exercício que ele fazia, e aí já tem 1 mês e meio. O dímero baixou para 2.800, e o último agora voltou para 3.200 e pouco. É bem o caso que você mostrou aí. E agora? O que é que a gente faz com esse doente? Covid negativo, não teve Covid, porque se pesquisou também. Que dímero era esse? Viu se tinha trombose venosa, porque tinha essa dor de cabeça, foi com cuidado para ver se tinha alguma trombose venosa, com algum AIT pelo infarto venoso. Não tinha. E na ressonância não tinha nenhuma imagem? Nada, zero. Ressonância lisa, mas teve um AIT. Teve alteração de fala, embolou a fala, ficou adormecido, um pouco fraco, e recuperou em menos de 20 minutos. Tá. E ele fez o Holter também nada? Holter ele não fez ainda. Tá. Aí a nossa pulga atrás da orelha, nesse caso, é essa. Um jovem, 47 anos, com esse dímero persistentemente aumentado. Eu ainda não fiz isso que você falou na aula, mas se a gente for fazer, a gente tem que prosseguir essa investigação para câncer, né? Acho que eu faria. Acho que um Holter e toda a investigação. Acho que... ou pelo menos tomo de tórax e abdômen, né? Ultrassom vestibular, marcadores tumorais. Sim. E talvez até um PET-CT oncológico. Dos marcadores tumorais, na literatura é bem controversa, sabe? Mas tem alguns trabalhos que... Eu não sei se foi o Mosh, acho que foi aquele estudo coreano, né? Que ele utilizou, né, algum marcador tumoral,
né? Eu não sei se é a 125, mas na grande maioria deles, eles utilizam mais os marcadores aí. Exame de imagem, né? Não, os marcadores de coagulação, né? O DDI. O que acaba, eu não sei, eu ia perguntar até para você, mas a gente acaba né, não pedindo muito, né, o dedímero, né? O que acontece é que, às vezes, o paciente PS, ele faz, que nem nesse caso da doutora Mara, né? Ele faz... Às vezes faz parte do protocolo de PS, aí vai nessa leva. Aí a gente fica perdido. Será que o paciente tem um TEP, né? Aí a gente investiga TEP, tem aquela, porque ele não é específico, né? A gente fica mais preocupado com o TEP ou com uma TB. Trombose venosa profunda, né? Isso. Esse doente fez, viu? Tomo de tórax para pesquisa de TEP e ultrassom de membros interiores, embora sem nenhum sintoma. E deu negativo. Tá bom. Entendi. Eu acho que dentro dessa sua pergunta, eu acho que uma das grandes perguntas do futuro, e a gente vai ver bastante literatura sobre isso, é o quanto você tem que incluir obrigatoriamente essa pesquisa de neoplasia, que é uma pesquisa super cara, num paciente jovem com essa com criptogênese. E se vale a pena você pedir esses picadinhos para a gente ver no tórax, no abdômen, marcador tumoral, ou se você já vai direto para um PET-CT, teoricamente já resolveria o problema, né? Que talvez seja caso. Então, um bom estudo de custo-efetividade para ser feito, né? Porque realmente aumenta muito. E aí, Marcelo, talvez vai ser igual como a gente faz com aqueles scores para prever quem tem FA, né? Que até o Marcelo Marinho tem uma publicação que ele fez com a gente, tem outros scores. O score do Marcelo chama ASAS, tem um score que chama STAFF, que é você pegar esses scores que você falou, então, paciente de idade, dedímero, tabagismo e tal, a partir de tal critério, eu investigo, né, em neoplasia, seja com PET-CT, seja com esses exames todos, né? Eu também quero igual a Vanessa, eu tenho duas perguntas. Uma é assim, hoje, com tudo que você reviu de literatura, qual era o DOAC que você utilizaria num paciente com AVC com câncer? E dois, se você encontra nesses pacientes um foraminofol patente, qual é a sua conduta? Se você já vai anticoagular, se você leu alguma coisa contra a evidência de fechar o forame, principalmente no paciente mais jovem. Tá, a primeira, né, do DOAC, o que tem de recomendação o que a gente vê, se a gente for ver no guideline, né, do paciente com FA mais câncer, né? Então, o que teve um trabalho do Rocket F, né, que houve a superioridade, né, do apixabana em relação à varfarina, sem aumentar o risco de sangramento. Então, acho que desses DOACs, acho que o apixabana, eu acho que eu escolheria o apixabana extrapolando o resultado do Rocket F nos pacientes com câncer, né? Apesar que saiu um trabalho recente até no ESOC que não houve a superioridade, né, no Atticus, né, do apixabana em relação à antiagregação, mas aí, né, então, tem todo aquele problema do ESUS, né, então, que é um grupo bastante heterogêneo, né, e a segunda... Navigates, né? O Navigates é com Rivaroxa, né? O Navigate, sim, mas aí tem o DFA com câncer, doutora Gisele. Mas acho que desses... Entendi. Entendeu? Tá. Esse você não mostrou, né? Não mostrei. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Calma aí, um minutinho. Mas se o paciente não tiver, a minha pergunta é se o paciente não tiver FA, entendeu? Então, eu só encontrei um S, então não tem FA e tem câncer.
E aí eu decido por anticoagular qual dos DOACs, com base aí nesses resultados do Caravaggio, do estudo com Edoxa, você escolheria. Ou dessa subanálise do Navigate, né? Bom, se fosse pelo Caravaggio, né? Se fosse pelos esses dois estudos, né? O do Caravaggio e do Hokusai, né? Aqui, quando a gente vai ver o. Vocês estão vendo a minha tela? Então, Marcelo, sim. Tá? Então, aqui houve uma maior segurança no grupo que usou a Apixabana, né? Quando a gente vai comparar aqui com Edoxabana. E dos ESOs, né, o que tem de evidência nos pacientes com TEP, né? Então, com TEP não, com TEP ou Um câncer, né? com câncer. E aqui o que a gente tem de análise é a subanálise do Navigate, né? Que ele mostrou que teve diferença, né? Então, se fosse para extrapolar, acho que eu utilizaria o Apixabana. Eu não sei a opinião de vocês, o que vocês acham. Marcelo, e esse estudo, depois mostra esse estudo de FI e câncer, Vou ver. Deixa eu ver aqui, calma aí. Neoplasia AVC. É tudo extrapolação, né? Porque para um estudo de tromboembolismo venoso, não de AVC. Então, se você parar para pensar, o dado mais forte que a gente tem em AVC é do Navigate, né? Que é com Rivaroxa, numa dose de 15, porque o Navigate usou 15 miligramas, o que é estranho. Talvez 20 seja até um pouco melhor. Né? Bom, aqui, olha. Só perguntei para te provocar, eu acho que não tem aí a certeza, né? Não tem. Tem um estudo também de Rivaroxa para TEP em câncer, não tem? Tem. Não tem, eu coloquei aqui, tem sim. Tem sim. Meio semelhante aí ao Caravaggio e ao estudo da Edoxa. Isso. Ele também, tanto que no consenso do ASCO, ele coloca como o Rivaroxabana também. Eu coloquei mais, é um estudo mais antigo, sabe? Mas esse aqui é uma que eu estava falando da FA, né, Subanálise. a subanálise da história, é isso, né? Então teve aqui o uso da Apixabana versus a varfarina, desculpa, aqui teve a menor recorrência aqui de AVC nos pacientes com câncer. Aqui ele dividiu, né? Então, aquele conceito que eu falei para vocês em relação ao câncer ativo, né? Aqui, ó, tá? O resultado se mantém, né? Assim, não é diferente de todo mundo. Não. Bom, em relação ao FOP, nos AVCs com câncer e ESOS, né? Eu acho que eu deixaria ele anticoagulado, né? Que a gente vai ter que anticoagular ele aí, né? Então, não sei se teria um benefício maior do fechamento do FOP. Não sei o que vocês acham. Aqui, nesse trabalho, ele considera que o fechamento do forame oval, né? Então. Alguém faria alguma coisa? Eu não tenho para te provocar mesmo, mas eu acho que eu deixar só anticoagulado. Num paciente muito jovem, eu talvez optasse por fechar. Né? Se o paciente preenchesse todos os critérios, né? Dos estudos de fechamento de FOP, né, do SPEC, eu acho que tem que considerar também o estadio do câncer, né, a prognóstico do câncer também. Se você vai, você perguntou, se você vai suspender a coagulação mais para frente, né, talvez deixar o forame fechado seja uma segurança. Não, com certeza. Mas aí Em relação à estatina, né, a gente vai ter aquele alvo abaixo de 70 sempre, né, mas no caso, se o paciente já estiver dentro do alvo, a gente precisa dar estatina mesmo assim para esses pacientes,
Como que são as recomendações para isso? Bom, algum- não, o que ele assim, sempre controlar, né, bastante os fatores de risco, porque os fatores são bem sobrepostos, né? Então, o paciente que tem câncer ele também tem aterosclerose, né? Então, o que eu dei uma lida e que a estatina, né, o emprego da estatina mudou, mas aí eu não lembro o trabalho nos pacientes que foram submetidos à radioterapia, né? Por conta que dá aumento aí da evolução da aterosclerose, né? Então, acho que nesses pacientes a gente tem que ser mais agressivo, né? E, na verdade, o consenso atual de cardiovascular, de manejo da dislipidemia, ele nem coloca mais um nível, ele coloca para redução em 50% do valor basal, né, nos pacientes com risco elevado cardiovascular, tá? E aí tem as subpopulações de alto risco, e aí você deve considerar caso a caso. Mas eles nem colocam esse limite. Se você pegar o estudo SPARKLE, o estudo SPARKLE não separou nada. Ele pegou doente com AVC e separou. Estatina de alta dose versus não fazer. Pelo estudo SPARKLE, você tem que dar 80 para todo mundo, mas a gente na prática não faz isso. Né? Você considera se tem ou não, você considera se o paciente é mais idoso ou não, se teve efeito colateral, etc. E tal. Nos áteros de grande artéria, você considera deixar um nível menor. Se você for numa mesa só com lipidólogo de cardiologia, no congresso de cardiologia, eles vão ver, você vai ver lá, qual é o nível ideal de LDL? Menor que 50, pelo menos. E tem aqueles que são mais agressivos, né? Tem aqueles que são mais agressivos. E eles têm um limiar super baixo para dar inibidor PSK9. Hoje... Eu tinha que ser paciente com ácido, porque o SPARKLE é assim. Eu acho que o SPARKLE não era ácido. Não, o SPARKLE era ácido. Era não cardioembólico, eu acho. Era não cardioembólico. Isso, exatamente. Ele só excluiu cardioembolia. Então, ele era não cardioembólico. Então, era tudo junto. Então, Era um bolo só. Né? Exato. Então, se você conseguir exatamente o SPARKLE, é isso. Mas, na prática, a gente não faz isso. Né? Não faz isso. Tá. Posso fazer uma pergunta para vocês? Bom, doutora Mara, doutora Gisele, Fabiano, o João, o Raul, o doutor Raul, qual que dos novos, né, quando a gente, então você diagnosticou, então, um paciente com câncer, né, então vai ter indicação aí dos DOACs ou até de anticoagular esse paciente, né? Quais dos novos anticoagulantes, dos DOACs ou até mesmo da anticoagulação que vocês utilizam? Marcel, eu tenho poucos casos, mas sempre essas decisões são muito compartilhadas com a equipe da oncologia. Então, dependendo do oncologista que você está conversando, tem oncologista que, por experiência, ele prefere usar o parenteral, tá? E aí a gente vai comentar sobre o Rocusai, que foi o primeiro estudo que saiu, mas aí não tem muita experiência, prefere usar o parenteral porque é mais seguro, etc. e tal. Mas se eu fosse usar as recomendações que você mostrou na sua aula, eu tenderia a esses dois por evidência de literatura. Seria o edoxabana e o apixabana. Seria melhor para o paciente, né? Mas não tem um estudo também com o Rivaroxa? Tem um outro com o Rivaroxa. Tem um outro. Que eu acho que foi igual o resultado. Porque eu acho que hoje, pelo nível de evidência, vai pelo gosto do médico. É muito pessoal. Isso. É muito pessoal. É muito pessoal. Um mecanismo um pouquinho diferente. Mas hoje, cada vez mais, é como vocês falaram, os dois estão dominando a terapia. Nesses pacientes oncológicos, eu acho que o uso de uma vez por dia é bem assim, razoável, né? Paciente sofrido, que já usa um bocado de coisa, então... A Marcela acompanhou comigo, assim, três casos que foram interessantes. Eu me lembro que quando eu terminei minha residência, eu fiz um diagnóstico de um AVC, um paciente com câncer de mama, já estava avançado,
E aí ela foi fazer o Doppler, e na hora de fazer o Doppler, o Chu viu um bocado de microembolismo espontâneo. E a gente pesquisou o coração, fez ectoesofágico, procurou endocardite marântica, e a paciente não tinha nada. Nada, o coração dela era liso. Então, essa foi a primeira vez que eu vi trombose in situ. E ela não tinha câncer com conhecido? Não, ela tinha câncer de mama. Tá. Tinha câncer de Já mama. conhecia. Ah, tá. Mas esse, para mim, ficou muito na memória, que é a prova de que pode ter trombose in situ sem a fonte embólica. Sim, mutado. A gente anticoagulou, não tinha DOAC na época, né? Porque a gente é velhinho, então foi enoxaparina, sumiu. Essa paciente viveu alguns anos depois. Eu achei isso bem, o Marcelo mostrou ali, né? Dentro dos mecanismos, um dos mecanismos de fato é aí a trombose in situ, que eu acho que a anticoagulação é super importante, né? O segundo caso foi de uma paciente que depois eu mostro a imagem para vocês, uma das minhas melhores amigas da faculdade, que mora nos Estados Unidos, que ela teve um AIT. Ela chegou, estava visitando a filha aqui em São Paulo, ela chegou no Einstein com o AIT totalmente investido, ela fez a ressonância sinal de pulsão, 3 territórios, e encontraram um FOP. Aí ficou pesquisando FOP e tudo. E em um mês ela fez um diagnóstico de câncer de pâncreas, com 6 meses ela tinha morrido, né? Então, nesses pacientes, assim, o FOP, numa mulher de 70 anos, essa eu acho que é uma paciente que você tem que investigar na neoplasia, sempre, né? Super, assim, dizer aí, bem fácil. E o terceiro caso, Marcelo, você acompanhou comigo, que é um paciente avançado, e foi fazer um estadiamento câncer de pulmão. Em terceira Estava em terceira linha, né? Não, câncer de, Marcelo, câncer de renal. O CA está avançado, vai estar todo esgotado. O Paulo. Ele foi fazer estadiamento, não estou igual o Félix, falando sobre o nome do paciente, é só para o Marcelo pensar quem é. E aí ele foi fazer estadiamento, e no estadiamento apareceram várias lesões isquêmicas, fez uma ressonância cerebral, várias lesões de difusão agudas. Né? E aí, o paciente não teve nada, não teve clínica. Não teve sintoma. E aí a gente resolvemos dar um DOAC, demos Rivaroxa. Ele repetiu, em comum acordo com o oncologista, porque tem estudo em onco, ele repetiu a imagem 6 meses depois, mais lesão, dando Rivaroxa. Nós trocamos para a Pixa, ele fez. Com o início da PIX, uma coisa que eu nunca vi em paciente nenhum, nem está muito descrito na literatura, mas ele fez uma rabdomiólise. Suspendemos e demos edoxa. Demos edoxabana. E aí, com edoxabana, ele continua, né? Com base aí no resultado do estudo que o Marcelo apresentou. Vamos ver, né, Marcelo? Mas assim, acho que são 3 situações bem distintas, né? Uma que exemplifica a trombose in situ, outra que é o clássico, que eu acho que no paciente mais idoso não atribua só o FOP, vá atrás da... Até porque o FOP só fala que não foi o que aconteceu. Ele não fez no ASA, para que você possa botar a culpa naquele que jogou o FOP no ASA, você tem que procurar. É a pista. Terceiro, isso, que eu acho que a gente vai com esses estadiamentos, ver mais e mais o paciente que vai usar o sintomático. Né? E aí, o oncologista geralmente é bem agressivo, né? A gente já foi para o anticoagular e acha que a Mara tem razão. Aí a decisão é sempre partilhada. Apesar de também vai ser, nunca vi. Eu olhei na literatura, mas foi a única droga que entrou. Grade, ele ficou com grade de 4, subiu, dor muscular. Foi. Não achei nada na literatura, até disse que a gente tinha que reportar isso. E sempre lembrar, né, gente, da discussão com o oncologista, porque sempre tem o risco de sangramento, também tem o efeito protrombótico também das medicações, né? Então, tudo a Maria falou, exatamente, né? Exatamente.